Bem-vinda a mais uma classe. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o futuro próximo em espanhol, que em português seria, por exemplo, eu vou viajar, eu vou trabalhar, mas acontece que no espanhol existe uma estrutura correta para poder formar essas frases, e a gente vai ver na aula de hoje. No final da aula, vai ter exercício para você poder praticar, é um exercício de fixação. E se você quer aprender sobre o futuro simples, que é, por exemplo, eu trabalharei, eu viajarei. A gente também tem aula aqui no canal, tá bom? Vai estar como conjugar verbos no futuro. Mas hoje a aula ela é totalmente voltada ao verbo ir em espanhol. Então, a gente vai começar aprendendo a conjugação do verbo ir no presente, porque a gente vai utilizar bastante, igual no português, né? Eu vou viajar, você vai viajar. Então, vamos ver como que a gente fala isso no espanhol. Temos aqui, yo voy, tú vas, él va, ella va, usted va. Nosotros vamos, nosotras vamos, vosotros vais, vosotras vais, ellos van, ellas van e ustedes van. Se você quiser tirar alguns minutos para poder memorizar essa conjugação, seria perfeito, porque você tem que ter essa conjugação na ponta da língua. Eu vou, tu vas, ele vai, nosotros vamos, ellos van, tá bom? Então tem que estar na ponta da língua. Qual que vai ser o nosso próximo passo aqui da aula? Eu vou mostrar para vocês a estrutura que a gente precisa, sim ou sim, utilizar para poder falar o futuro próximo. Então, primeiro, a gente vai utilizar o verbo ir conjugado, a gente vai adicionar a letra A e aí o verbo no infinitivo. Olha como é diferente no português. No português é eu vou trabalhar. Em espanhol é voy a trabajar. Então, esse a é muito importante. Temos aqui alguns exemplos. Voy a estudiar. Vas a comer. Va a trabajar. Vamos a viajar. Vais a leer. E van a escrever. Então, aqui a gente tem o verbo ir conjugado, mais a letra A e mais o verbo no infinitivo. Até aí, tudo bem. Até aí pegou, até aí tá entendendo tudo. É muito importante você saber que para você falar no futuro próximo, você precisa estudar você precisa utilizar essa estrutura. Quando que a gente vai utilizar o futuro próximo e quando que a gente vai utilizar o futuro simples? Eles dizem que existe uma regra, né? Que, por exemplo, no inglês, né? O will e o going to tem uma regra, mas no espanhol, por exemplo, é igual no português. A gente não pensa quando a gente vai falar, a gente simplesmente fala. Mas existe uma regra assim. O futuro próximo, como o nome já diz, você vai utilizar o vou e a estudar quando isso é um futuro próximo ou quando já está tudo planejado. Por exemplo, vou ir a viajar para Paris. Eu só vou utilizar a segunda regra. Claro que você pode usar o vou ir a viajar ou viajaré, como você quiser. Mas segunda regra, você vai utilizar quando você já comprou as passagens, ou seja, já está tudo certo para você ir para Paris. E aí você vai usar o vou ir a viajar. Mas a regra que eu quero passar para vocês aqui no vídeo é que quando vocês vão utilizar o vou em espanhol, você precisa colocar a letra A no meio, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais da estrutura do voy a ir ou voy a estudar e assim por diante. Agora a gente vai ver a estrutura pro negativo. É bem simples. Você vai colocar o não, o verbo ir conjugado, mais a letra A e o verbo no infinitivo. Por exemplo, no voy a estudiar. No vas a comer. No va a trabajar. No vamos a viajar. No vais a leer. No van a escrever. É bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz perguntas utilizando o futuro próximo. Nós vamos colocar o verbo ir conjugado mais a letra A e mais o verbo no infinitivo. Vou a estudar? Vas a comer? ¿Va a trabajar? ¿Vamos a viajar? ¿Vais a leer?
van a escribir? Essa é a estrutura para fazer perguntas. Até aqui tá muito fácil, né? Mas acontece que eu vou complicar um pouco a sua vida. Não é nada pessoal, mas acontece que existem os pronomes reflexivos. E a gente tem aula dos pronomes reflexivos aqui no canal. Esses pronomes reflexivos, eles são muito utilizados em espanhol, assim, muito utilizados mesmo. Então, vocês precisam aprender sobre esses pronomes reflexivos. Tem aula aqui, tá bom? Acontece que quando a gente utiliza pronomes reflexivos, a gente precisa utilizar no futuro próximo. Quais são esses pronomes reflexivos ou quando que a gente utiliza? Por exemplo, é quando a gente faz uma ação e quem recebe essa ação que a gente faz somos nós mesmos. Por exemplo, em português a gente fala, eu vou dormir. Você vai dormir e quem que vai receber essa ação de dormir? Você. Então, a gente utiliza pronome reflexivo. Vou mostrar aqui alguns exemplos para você. Aqui eu coloquei um exemplo que você pode colocar o pronome reflexivo antes do verbo e também tem como a gente colocar o pronome reflexivo depois do verbo. Mas vamos lá para os exemplos. Me voy a levantar. Se você nunca viu esses pronomes reflexivos, é muito, muito importante que você assista essa aula, tá bom? Dos pronomes reflexivos aqui no canal. Então, ó, me voy a levantar. Você vai levantar e quem que sofre essa reação, essa ação de levantar? Você. Então, por isso que a gente utiliza o pronome reflexivo. Te vas a dormir? Ou seja, você vai dormir, quem que vai receber essa ação? Você mesmo. Você vai a banhar, você vai tomar banho, quem vai receber a ação de ser banhado, você. Nesse vídeo dos pronomes reflexivos eu explico melhor sobre isso, tá bom? Nós vamos a casar, ou seja, você vai casar, e quem que vai casar vai ser você, você que vai sofrer essa ação. Se van a despertar, a mesma explicação. E aí a gente tem aqui as. Ó, calma aí que eu já tô muito rápida, né? Aqui a gente tem as opções do pronome reflexivo antes do verbo ir. Então, você só coloca o pronome reflexivo antes, né? Cada um desses pronomes reflexivos, eles correspondem a um pronome normal, como yo, tú, él, nosotros, ellos. E agora a gente vai ver como é depois do verbo, esses pronomes reflexivos. Então, nós temos aqui, voy a levantar-me. Vas a dormirte. Va a bañarse. Vamos a casarnos. E van a despertarse. Vocês vão ver que isso é muito comum no espanhol. Vocês vão ouvir muitos hispânicos falando exatamente nessa estrutura em espanhol. Então, para você conseguir memorizar isso, começa a fazer frases que você utilizaria no dia a dia mesmo e começa a perceber, será que isso é um verbo reflexivo? Se eu que faço a ação e recebo a ação, então eu posso colocar o pronome reflexivo e assim você vai conseguir memorizar melhor essa frase, tá bom? E agora a gente vai para os nossos exercícios de fixação. Vamos ver se vocês entenderam a estrutura e a gramática do verbo ir, né, do futuro próximo. Se acabou errando uma coisinha ou outra, seria bom você revisar essa aula de novo. Não precisa ser hoje, mas amanhã você pega, assiste de novo essa aula para você revisar, porque é muito utilizado esse futuro próximo em espanhol. E o pronome reflexivo também. Aí, ó, você já tem 3 aulas para ver aqui no canal, ó. Essa, né, do futuro próximo. Temos do pronome reflexivo e da conjugação dos verbos no futuro simples, que a gente também tem aqui no canal, tá bom? Aí você vai ficar assim, expert, tá bom? No futuro em espanhol. Então temos aqui essas frases. O que que você vai precisar fazer? Vai precisar colocar eu deixei bem fácil para vocês, hein? Vai precisar colocar a estrutura do futuro próximo aqui. Eu vou ler as frases para vocês. Yo estudiar inglés mañana. Tú viajar a México el próximo año. Ella comprar un coche nuevo. Nosotros a visitar Madrid en julio. Vosotros salir esta noche. Ellos trabajar desde casa mañana.
Então, pode pausar um pouco o vídeo, responde aí essas questões, porque agora eu vou mostrar a resposta para vocês corrigirem, tá bom? Então, a primeira frase. Yo voy a estudiar. Lembra do A. Tú vas a viajar. Ella va a comprar. Nosotros vamos a visitar. Vosotros vais a salir e ellos van a trabajar. Então as frases ficaram assim: Yo voy a estudiar inglés mañana. Tú vas a viajar a México el próximo año. Ella va a comprar un coche nuevo. Nosotros vamos a visitar Madrid en julio. Vosotros vais a salir esta noche. Ellos van a trabalhar desde casa amanhã. E aí, vocês acertaram todas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Para fixar melhor ainda na mente de vocês, escreve aí no seu caderno várias frases que você utilizaria em português. Por exemplo, nosotros vamos a viajar el fin de semana. Eu vou a visitar mi mamá. Mañana voy a salir. eh, Me voy a dormir temprano hoy. Voy a salir de compras. Voy a cocinar tallarines. Ustedes van a recogerme, não sei. Tem muitas frases que vocês podem fazer em espanhol e é assim que vocês é, vão aprender, vão falar com muita naturalidade. É vocês trazendo o espanhol para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido essa aula até o final e nos vemos na próxima classe.